Eu gostaria de agradecer aos organizadores do Encontro Nacional de Advogadas e Advogados Populares contra os Agrotóxicos. Por sugestão deles, o título é Brasil, lixão químico e colonialismo molecular. E se eu vou falar de agrotóxicos, eu vou começar falando de morte, né? Do que os homens brasileiros morrem. Aqui a gente vê uma série histórica em que aparecem em destaque as doenças infecciosas em 2020 e 2021 por causa da pandemia de Covid, né? Mas, historicamente, a principal causa de óbito de homens no Brasil é doenças do aparelho circulatório e neoplasias e causas externas, em segundo lugar, quase empatadas, né? Outras são doenças endócrinas, principalmente diabetes, doenças do aparelho respiratório e outras causas indefinidas. Também para as mulheres, 2020 e 2021, as doenças infecciosas aparecem em destaque por causa da Covid, né? Em primeiro lugar, sempre historicamente, são doenças do aparelho circulatório, e em segundo lugar, neoplasias. Terceiro lugar, doenças do aparelho respiratório, depois doenças endócrinas, causas mal definidas e causas externas. Para as mulheres, as causas externas não são tão relevantes quanto para o sexo masculino. Eu gostaria de destacar, aproveitar essa oportunidade para destacar que o Brasil é um país que vive uma epidemia de violência há muitos anos. Vejam vocês que na série histórica, desde 2012, a quantidade de óbitos por agressões em 2017, no auge, foram mais de 60 mil vítimas de agressões. Agora diminuiu, né? 2020, 2021 se aproximou de 50 mil. E em acidentes de transporte também, a gente tem um altíssimo número de vítimas, né? Em 2012, um número maior, passou de 45 mil e foi diminuindo. Agora, em 2021, foram 35 mil. Se a gente somar acidentes de transporte e agressões, a gente vai ter quase 100 mil mortes por ano. Isso é na guerra da Ucrânia, que está sendo uma guerra muito sangrenta, foram 300 mil pessoas mortas em pouco mais de um ano. Ou seja, em 3 anos a gente tem o número de uma guerra muito sangrenta. E o detalhe importante que eu gostaria de destacar é que é a violência masculina, né? Agressões ali, 91% das vítimas são homens, e as 10% são mulheres, a maioria é vítima de homens também. E também acidentes de transporte, a maioria são homens, as vítimas, mais de 80%. Então, vejam, é um cenário muito preocupante. É um contexto que a gente precisa pensar também. Aqui eu trouxe os números dos óbitos por neoplasias no Brasil. Vejam que em 2012 foram 191.577 óbitos, e esse número aumentou para 235.805 em 2021, sendo os homens a maioria das vítimas das neoplasias, né? Também é um número elevado, mais de 200 mil pessoas morrem no Brasil por ano, vítimas de neoplasias e cânceres. Também chama bastante atenção o aumento dos óbitos por suicídio, né? Em 2012 foram 10.321 óbitos, em 2021 foram 15.499, sendo que a maioria absoluta, em torno de 80% das vítimas de suicídio são do sexo masculino também. E alguém pode estar se perguntando, mas o que o suicídio tem a ver com agrotóxico? O que o câncer tem a ver com agrotóxico? Tem muito a ver, porque a exposição a determinadas substâncias resulta, assim, em depressão, e o desfecho final da depressão é o suicídio, né? E também em alterações celulares que resultam nos tumores e no câncer. Então, esse livro, Ensaios sobre Poluição e Doenças no Brasil, está disponível na internet gratuitamente, ou então a pessoa pode comprar pela editora. Tem muitos dados com referências bibliográficas explicando isso ali, as conexões entre a poluição e as doenças que as pessoas estão. A gente viu que isso está aumentando, né? Tanto a depressão, tanto o suicídio, quanto o câncer. E quando eu falo de substâncias tóxicas presentes no ambiente, no Brasil principalmente, eu tenho que falar de agrotóxicos, né? Vejam aqui quanto que aumentou o número de produtos aprovados para uso no Brasil de 2005 até 2022. Em 2005 foram aprovados 90 produtos e em 2022 620 produtos. E uma coisa importante aqui é que lá no sistema onde estão descritos os produtos agrotóxicos com uso permitido no Brasil,
A gente tem 1.512 agrotóxicos contendo ingredientes ativos banidos ou sem registro na União Europeia. 1.512 produtos que estão disponíveis no mercado brasileiro não podem ser comercializados em países da União Europeia. Eu trouxe aqui alguns dados dos agrotóxicos registrados entre 2019 e 2022, né? Foram 2.170 produtos novos, 278 contendo ingredientes ativos biológicos e 1.892 com ingredientes ativos químicos. Uma boa notícia é que os que têm ingredientes ativos biológicos, mais de 90% são produzidos no Brasil, enquanto que esses 1.892 com ingredientes químicos, nós somos totalmente dependentes da China. Desses 1.892, 1.465 são o fabricante, pelo menos um fabricante está na China. E um detalhe triste para nós, né, que desses 2.170 produtos, ou não, desses 1.892 produtos com ingredientes químicos, 1.056, ou seja, 48,7%, tem pelo menos um ingrediente banido ou sem registro na União Europeia. Isso dos produtos registrados entre 2019 e 2022. Aqui nós temos, então, os dados dos agrotóxicos com uso permitido no Brasil. São 493 ingredientes ativos de agrotóxicos com uso permitido no país. Isso está lá no portal da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Desses 493, 130 são incluindo as classes dos feromônios sintéticos, 36, cairomônios, 3. Esses são produtos naturais ou derivados de produtos naturais, né? Raticidas e rodenticidas, 6. E os produtos biológicos e produtos naturais são 85. Do que resta, então são 363 agrotóxicos químicos. E, infelizmente, desses, 191, ou seja, mais da metade, 52,5, são banidos ou sem registro na União Europeia. E desses 191, 90% são moléculas antigas, ou seja, estão em uso no Brasil desde antes de 2003. Desde 2008, o Brasil está lá na disputa pelo primeiro lugar no uso de agrotóxicos no mundo, né? Em torno de 20% dos agrotóxicos comercializados no mundo são comercializados no Brasil. E as quantidades realmente são muito grandes. Em 2013, foram comercializados no Brasil 495.764,55 toneladas. Isso de acordo com os dados oficiais disponibilizados pelo IBAMA, né? Enquanto que em 2021, vejam, foi 719.507,44 toneladas. Só para ter uma ideia, em 2021, isso correspondeu a 13,4 quilos de agrotóxicos por habitante do país. Se alguém quiser minha parte, eu estou doando, tá? E quando a gente vê, um dado importante também que eu considero, é que entre 2013 e 2021, aumentou em 45,1% a quantidade de agrotóxicos comercializados no país, enquanto que as culturas, ou seja, as áreas cultivadas com cultivos temporários, mais cultivos permanentes, mais silvicultura, aumentaram só 19,1% de 2013 até 2021. Foi de 80.731.669 hectares a 96.159.071 hectares em 2021. Ou seja, aumentou em 45% a quantidade de veneno usado e aumentou em 19% a área cultivada, ou seja, a quantidade de veneno aumentou 2,4 vezes mais do que a área cultivada. Nessa tabela nós temos as quantidades comercializadas em 2021 de 32 agrotóxicos, os principais. Glifosato em primeiro lugar com 219.581 toneladas. 2,4-D, 62.165,7 toneladas. E veja agora os que são banidos na União Europeia já. O mancozeb, clorotoluanil, atrazina e acefato. Gente, mais de 50.340 toneladas de mancozeb, 38.320 toneladas de clorotalonil, 37.298,6 toneladas de atrazina e 35.856 toneladas de acefato. Vejam que essas moléculas já estão proibidas há muito tempo na União Europeia.
E aí, nessa lista de 32, mais ou menos 40% dos ingredientes ativos que o Brasil comercializou em mais de 3 mil toneladas em 2021, mais de 40%, em torno de 40% são banidos na União Europeia há muito tempo. Isso é muito lamentável, porque são quantidades grandes de substâncias comprovadamente tóxicas e que são despejadas no Brasil anualmente. Isso aqui é a unidade de um ano, imagina a quantidade de agrotóxico, milhares de toneladas de substâncias perigosas sendo lançadas no nosso país em um ano. São os efeitos comprovados na saúde humana, que essas substâncias são lançadas em milhares de toneladas no Brasil, está descrito na literatura. O glifosato, perigosíssimo, é o agrotóxico mais vendido no Brasil e no mundo. Comprovadamente causa linfoma não Hodgkin, infertilidade, autismo, problemas renais, danos às células embrionárias da placenta, morte prematura programada em necrose de células placentárias umbilicais e embrionárias, desregulador endócrino em células hepáticas, proliferação de células de câncer de mama, danos às células hepáticas e neurotóxico. Vejam que esse é o mais vendido no mundo. Mais de 200 mil toneladas lançadas no Brasil em 2021, e olha tudo que esse veneno faz. É uma coisa muito triste isso. 2,4-D, o segundo mais vendido no Brasil. Câncer de estômago, linfoma não Hodgkin, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e infertilidade. Mancozeb, proibido na União Europeia, 2021, causa câncer de tireoide, entre outros problemas. Clorotalonil, proibido em 2009 na União Europeia, desregulação endócrina. Gente, desregulação endócrina é uma propriedade que as substâncias têm de causar problemas em diversos órgãos do organismo, principalmente em organismos mais jovens. Desregulação endócrina atrapalha o desenvolvimento sexual de crianças. Causa uma série, obesidade, câncer de mama, câncer de próstata, até depressão, uma série de problemas de saúde associados à desregulação do sistema endócrino. A atrazina é uma praga, gente. Foi proibida em 2004 na Europa, mas continua aparecendo nas águas de lá. Ela permanece nas águas subterrâneas e no Brasil também. Tudo que é análise de água encontra atrazina. É muito vendida, é muito utilizada e ela é muito perigosa. Câncer de estômago, linfoma não Hodgkin, câncer de próstata, câncer de tireoide, câncer de ovário, mal de Parkinson, asma, respiração com ruído, infertilidade, baixa qualidade de sêmen, malformações congênitas, teratogênese, danos às células hepáticas, tudo isso está descrito na literatura científica. O acefato, uma praga também, desde 2003 proibido na União Europeia e muito utilizado no Brasil, mais de 30 mil toneladas naquele ano, 2021, citotóxico, genotóxico, sobre espermatozoides humanos, diabetes tipo 2, hiperglicemia, disfunção do metabolismo de lipídios, danos ao DNA e câncer. Vejam que nós continuamos permitindo o uso disso. Eu estou destacando aqui o glufosinato de amônico, que é genotóxico, hepatotóxico e desregulador endócrino. É uma substância perigosíssima, já proibida na União Europeia em 2003, depois vou falar um pouco sobre ele. Mas aí o importante é saber que existe uma lei no Brasil, a Lei 7.802, de 1989, que no artigo 3º diz o seguinte, no inciso 6º, parágrafo 6º, fica proibido o registro de agrotóxicos e seus componentes e afins. Para os quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus componentes, de modo a impedir que os seus resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública. B. Para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil. C. Que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas de acordo com os resultados atualizados de experiências da comunidade científica. D. Que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade científica. E que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório com animais tenham podido demonstrar, segundo critérios técnicos e científicos atualizados. E F. Cujas características causem danos ao meio ambiente. Ou seja, essas substâncias que já estão banidas na União Europeia, ou que não estão banidas lá, mas que são usadas aqui no Brasil, essas substâncias não poderiam estar sendo usadas se a gente for seguir a lei de 1989, que vale, está valendo no Brasil.
é uma afronta ao sistema jurídico brasileiro a permissão do uso dessas substâncias que claramente contradiz o texto da Lei 7.802 de 89. Vejam que, apesar de serem tão perigosas, essas substâncias têm uso utilizado em muitas culturas agrícolas. Por exemplo, o herbicida glifosato está presente em 133 produtos com uso autorizado no Brasil, produtos comerciais, e está em uso no Brasil desde 2003. Ele pode ser usado em 74 cultivos, incluindo maturador da cana-de-açúcar e dessecante na soja. E é um dos motivos dele ser tão utilizado no Brasil, né? 2,4-D também é herbicida, desde 2003 com uso autorizado no Brasil, e está presente em 103 produtos comerciais. Ele pode ser usado em pré e pós-emergência de arroz, aveia, café, cana, centeio, cevada, milheto, milho, pastagem, soja, sorgo, trigo, e também na eliminação do cultivo de eucalipto. Um detalhe importante é que o 2,4-D vem contaminado industrialmente, lá na fabricação, vem contaminado com dioxinas e furanos. E existe um limite para essa contaminação. Só que a fiscalização é precária. E quando a Anvisa fiscalizou, encontrou dioxinas e furanos, que são venenos perigosíssimos, contaminando o 2,4-D. Não bastasse as propriedades tóxicas, o 2,4-D ainda tem essa possibilidade de contaminação por dioxinas e furanos, que são os venenos piores que a humanidade já produziu. Inclusive ficaram conhecidos como agente laranja, né? O agente laranja, que era um herbicida usado na Guerra do Vietnã, era uma mistura contendo dioxinas e furanos. E causou problemas terríveis na saúde da população até hoje. Lá no Vietnã tem gente nascendo com malformações terríveis, e também nos soldados americanos que participaram da Guerra do Vietnã. Mancozeb, um outro mancozeb todo mundo conhece, mesmo que não saiba, porque o mancozeb ele contamina muitos alimentos. É um fungicida e acaricida presente em 87 produtos comerciais, também antigo, desde 2003 tem uso permitido no Brasil. E vejam que esse veneno perigosíssimo pode ser usado em alface, brócolis, couve, repolho e outros 81 cultivos e produtos, inclusive hortaliças, gente, frutas. É uma coisa maluca. Clorotalonil, fungicida, 2003 também ele já era permitido, está presente em 68 produtos com uso permitido no Brasil. E também pode ser usado em alface, brócolis, couve, repolho e outros 97 cultivos e produtos. Deixam usar um veneno perigosíssimo em verduras, em hortaliças. Atrazina, herbicida, também desde 2003, são todos produtos velhos, né? 77 produtos comerciais com uso permitido. Ela pode ser usada em abacaxi, cana, gramado, milho, milheto, pastagem, pênio, seringueira, sisal, soja e sorgo. Ela é a predileta do pessoal que planta milho, o herbicida. Acefato, inseticida e acaricida, também velho, desde 2003 sendo usado, 34 produtos comerciais. Algodão, amendoim, batata, cebola, cenoura, citros, feijão, melão, milho, soja e tomate. Ou seja, a gente é bem conhecido desses alimentos que a gente usa no dia a dia, muitos têm uma lembrancinha de acefato ali. O glufosinato, eu chamei a atenção, é um herbicida e regulador de crescimento. Está presente em 36 produtos, né, registrados na Agrofit, do Ministério da Agricultura. Também é de 2003. E ele pode ser usado, né, como herbicida após emergência em 59 culturas, incluindo agrião, alface, brócolis, couve, espinafre, repolho, rúcula. Veneno perigosíssimo que pode usar nesses alimentos. E também como dessecante em algodão, cana, amendoim, aveia, batata, centeio, cevada, ervilha, feijão, grão de bico, lentilha, soja, trigo e triticale. Eu estou chamando aqui do trigo a atenção porque esse trigo transgênico que a Argentina não usa, mas o Brasil aprovou o plantio de trigo transgênico, está sendo contestado, né? Esse trigo transgênico resiste ao glufosinato. Então vejam que maravilha, né? A gente já está comendo pãozinho com resíduo de glufosinato, porque ele é autorizado como dessecante no trigo. E aí, quando o trigo transgênico for autorizado, ele vai ser inerte diante do glufosinato. Então, vamos usar glufosinato à vontade no trigo, nosso pãozinho vai ter cada vez mais glufosinato.
Aqui eu trouxe alguns dados que foram publicados num artigo da revista Ciência Digna, agora de 2023, de janeiro, sobre a pulverização aérea de agrotóxicos em 5 microrregiões do estado de São Paulo, em plantações de cana e de citros. Então, a gente percebeu que 37,5% dos relatórios que foram apresentados para o mapa do Ministério da Agricultura e que nós tivemos acesso, 37% estavam inconsistentes. E outro dado que chamou atenção é que da proporção de área cultivada com cana-de-açúcar e a soma das áreas pulverizadas com agrotóxicos relatadas lá nos relatórios apresentados pelas empresas para o Ministério da Agricultura, existe uma grande discrepância, ou seja, as áreas pulverizadas são muito menores do que as áreas cultivadas, o que indica que houve omissão de informação, porque essas plantações são muito grandes e a aplicação de agrotóxicos acontece por via aérea. E mais de uma vez, ou seja, existe uma grande omissão de informações ali. A área pulverizada, as áreas pulverizadas são muito maiores do que aquelas descritas nos relatórios apresentados ao Ministério da Agricultura. E também uma outra coisa que chamou atenção é que dentro dos relatórios dos agrotóxicos aplicados, em grande parte, a gente vê ali a terceira coluna dos ingredientes ativos banidos na União Europeia. Então, grande parte dos produtos descritos nos relatórios das empresas de aviação que aplicaram esses venenos, grande parte desses agrotóxicos tem ingredientes ativos banidos na União Europeia, são aplicados em grandes áreas. E então uma crítica que nós fizemos no artigo é que o mapa, o Ministério da Agricultura e Planejamento, e a Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pela lei, pelo decreto 86.765 de 1981, ele tem a competência e a obrigatoriedade de propor a política para o emprego da aviação agrícola, visando a coordenação, orientação, supervisão e fiscalização de suas atividades. Então, o mapa ele está cumprindo muito mal com essa sua função de fiscalizador. Inclusive, os relatórios que as empresas fornecem, além de muitos serem inconsistentes, e os que não são inconsistentes, muitos são entregues de forma até manual, escrito à mão. E não existe uma sistematização desses relatórios. Nós é que tivemos que sistematizar as informações que estavam presentes nos relatórios, e o que demonstra claramente que não existe fiscalização, porque não tem como fiscalizar se a informação não está disponível, né? Não existe um sistema informatizado com esses dados da pulverização aérea no estado de São Paulo. No total, nós encontramos 40 produtos nos relatórios, 40 agrotóxicos, né? Desses agrotóxicos, 16, ou seja, 40% dos agrotóxicos continham ingredientes ativos banidos na União Europeia. E aqui a gente trouxe alguns dados de alguns deles, que foram os que foram aplicados em maior proporção. Vejam um inseticida chamado Actara, que contém tiametoxan, que é um neonicotinoide tóxico para as abelhas. Vejam que áreas extensas em que ele foi aplicado em um ano, né? Em Barretos, 6.645 hectares, na região de Batatais, 9.900, de Presidente Prudente, 4.264, Ribeirão Preto, 640 e São Joaquim da Barra, 864 hectares. Vejam que todos esses materiais são aplicados em grandes extensões. Ali outro inseticida certeiro, que também tem o trifluomuron, que é um inseticida banido na União Europeia. Vejam que áreas extensas que ele foi aplicado por via aérea. São todos, o que nos chamou a atenção é que são áreas muito grandes que foram pulverizadas e muitos dos produtos contendo ingredientes extremamente tóxicos e banidos na União Europeia. Os dados contra os citros, algumas microrregiões tiveram falhas nos relatórios, mas aqui a gente trouxe o dado da microrregião de Barretos, foram 48.061 hectares pulverizados com um produto chamado Talstar, que tem a bifentrina como ingrediente ativo, e mais 420 hectares com o certeiro, que contém trifluomuron. Os dois são extremamente tóxicos e banidos na União Europeia.
Um fato importante que acontece durante a pulverização aérea de agrotóxicos é a deriva, ou seja, o material que é lançado, do material que é lançado, há dados que mostram que menos de 20% alcança o alvo. O resto é disperso no ambiente e causa problemas, né, e contamina o ambiente. E também há casos em que isso não é inocente, há casos em que ocorre o envenenamento intencional. Tem vários relatos no Brasil de que produtores rurais lançam venenos em cima de comunidades tentando expulsá-las do local ou até diminuir o preço da terra para eles comprarem quando as pessoas forem embora, causando mortes e doenças e destruição de todo o ecossistema, de todas as propriedades dos pequenos proprietários. Isso está acontecendo muito no Brasil. A gente está vendo em muitos lugares uma situação de guerra química. E uma coisa também interessante é que nas instruções para aplicação por via aérea do próprio fabricante dos produtos, existem orientações das condições meteorológicas, né? Em que o produto deve ser aplicado, temperatura do ar abaixo de 30 graus, umidade relativa acima de 55%, velocidade de vento mínima de 13 até 15 km por hora. Só que a gente percebeu nos relatórios que a maior parte dessa atividade de pulverização na cana-de-açúcar acontece nos meses do verão, dezembro, janeiro e fevereiro. E naqueles locais que nós estudamos, essas condições não são alcançadas. Então, realmente, os produtos estão sendo aplicados em condições inadequadas, até segundo o fabricante do produto. É uma situação que favorece a deriva, favorece a contaminação ambiental e a baixa efetividade do processo. Eu não posso deixar de ressaltar um dado que eu considero muito relevante. No Brasil, 79% dos agrotóxicos são aplicados em 4 culturas apenas. 52% nas plantações de soja, 10% em plantações de milho, 10% em plantação de cana e 7% em plantações de algodão. Isso foi revelado lá no livro, no Atlas da doutora Larissa Bombardi, publicado em 2017. E um outro dado importantíssimo que a doutora Sônia Felipe revelou no livro Carnelatria é que 93% da soja e 80% do milho são direcionados para a alimentação de animais, não é para alimentação de pessoas. Então, a gente tem aí quase 80% dos agrotóxicos usados no Brasil não são usados em plantações direcionados para alimentação de humanos. São commodities agrícolas e são alimentação para animais no país ou no exterior. Eu também achei importante mostrar que, dentre os produtos exportados para o Brasil em 2022, em primeiro lugar está a soja, ou seja, nós temos 52% do veneno usado no Brasil usado na soja e é o principal produto de exportação do Brasil. 14% do lucro das exportações brasileiras são da soja. O outro, no quinto, depois vem óleos de petróleo, depois vem minério de ferro, e lá em quinto lugar o milho, sexto lugar carne bovina, sétimo lugar açúcares, oitavo lugar farelos de soja e outros derivados, e em décimo lugar carnes de aves e suas miudezas comestíveis. Ou seja, nós temos aqui na pauta de exportação do Brasil, entre os 10 produtos mais exportados pelo país em 2022, nós temos a soja, milho e carnes e açúcares, né? E aqui a gente vê nesse gráfico aqui abaixo a evolução da área plantada em hectares. A soja lá em 2021 alcançou quase 40 milhões de hectares plantados. Vejam, soja, milho e cana, né? As áreas plantadas com soja, milho e cana, ultrapassando cada um 10 milhões de hectares. Ao passo que os alimentos principais da população, né, o brasileiro, feijão, trigo e arroz, em áreas muito menores, e nos relatórios da Conab a gente tem importado, sim, tem importado esses alimentos há muitos anos. O trigo, a importação está diminuindo, a produção interna está aumentando, mas mesmo assim ainda é importado, ou seja, nós exportamos alimentos para sustentar animais em outros países, e o consumo humano dentro do Brasil, a gente vive numa insegurança alimentar muito grande, tendo que importar alimentos. Já que eles estão no centro da produção agrícola brasileira e também
na pauta de exportações do Brasil, eu achei importante trazer aqui os rebanhos que nós temos, né? O rebanho bovino no Brasil ultrapassou, né, 200 milhões de cabeças de gado. Vejam ali a comparação com os humanos, né, na última coluna, tem mais boi no Brasil, em 2021 tinha mais boi no Brasil do que humanos. Galináceos, só galinhas também ultrapassaram muito a população brasileira. Os suínos têm menos do que humanos, mas em compensação também o impacto ambiental da criação de suínos é muito grande, como a gente vai ver. Eu trago aqui os dados que a doutora Sônia Felipe ela pesquisou no livro Carnelatria, ela descreveu a proporção dos dejetos e tudo mais, as informações sobre o impacto da criação dos animais, né? Então, se a gente for ver pelos dados da professora Sônia Felipe no seu livro, considerando que no Brasil foram abatidos 29.795.996 bovinos em 2022, no seu ciclo de vida inteiro, incluindo a agricultura, incluindo todo o manejo dos animais, foram consumidos 976,4 bilhões de litros de água, 1,5 bilhões de toneladas discretas produzidas e 267,6 milhões de litros de sangue liberados no abate. Para os suínos, dos 56.150.379 suínos abatidos no Brasil em 2022, no seu ciclo de vida, foram consumidos 42,1 bilhões de litros de água, 112,3 milhões de toneladas discretas e 168,5 milhões de litros de sangue liberados no abate. E os frangos, né, que em 2022, em um ano, foram abatidos 6 bilhões, 107 milhões, 81, 683 frangos. Isso aí consumiu no seu ciclo de vida 213,7 bilhões de litros d'água, 239,8 milhões de toneladas discretas e 1,8 bilhões de litros de sangue liberados no abate. E essa quantidade de água, como eu falei, ela leva em consideração também a agricultura para produzir milho e soja e tudo mais, os alimentos desses animais. No Brasil também a agropecuária é responsável por grande parte do desmatamento, que tem algumas notícias que demonstram isso, e que, na verdade, derruba-se florestas e implanta-se pastagens, né? Eu gostaria de sugerir que vocês assistissem o vídeo Conspiracy, que é um vídeo muito interessante, que mostra, inclusive, que 56% dos gases de efeito estufa emitidos pelos humanos estão ligados direto ou indiretamente à pecuária. É um aspecto pouco comentado esse, mas a pecuária é muito relevante para a degradação ambiental que a gente está vendo no mundo inteiro. Então, para tentar minimizar os problemas descritos aqui, eu gostaria de sugerir que a gente lutasse, né? Fizesse todo um movimento para banir os banidos, ou seja, o que foi proibido na União Europeia, que não seja mais usado aqui no Brasil, para a gente não virar lixeira, porque o que não serve para eles mandam para cá, o mundo inteiro manda lixo para cá. Proibição da pulverização aérea, cobrança de impostos sobre agrotóxicos e sobre exportação de commodities agrícolas. Esse pessoal não paga imposto, tá? Não tem cobrança de imposto sobre as exportações. Eles falam que salva o Brasil, mas o Brasil que salva esse agro aí, porque eles não pagam imposto e recebem todo ano incentivo para a produção. Programas de incentivo à produção de alimentos orgânicos para humanos. E o estímulo à mudança de dieta, que a ONU já falou em 2015 que se a humanidade quisesse minimizar os impactos da mudança climática, deveria mudar a dieta. A ONU, tem documento da ONU de 2015 dizendo isso. Muito obrigada.